Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai fazer delimitação de bacias e extração de drenagem no QGIS, utilizando o dado SRTM. Nós já fizemos no módulo anterior o mosaico e o recorte, certo? A hidrografia nesse projeto é apenas para sobrepor a título de comparação. Então, não é necessário que você faça a inclusão dessa camada. Nós vamos no menu Processing, Toolbox, para acessar as funções do GRASS. A primeira é a função Fill, que vai remover as depressões espúrias da camada do SRTM. Lembre-se de não salvar como arquivo temporário. E é importante também colocar um nome que tenha a ver com a operação realizada. Eu não vou precisar dos resultados de Flow Direction, por isso que eu desmarquei. Processou, a gente pode fechar a janela e o nosso resultado está aí. Visivelmente não há diferença nesse resultado, ok? Ele se parece com o resultado anterior, o SRTM original, digamos assim. Agora, nós vamos aplicar a função Watershed. Essa função vai gerar uma série de resultados importantes. Dentre eles, a gente vai ter as bacias e a extração de drenagem, que nós vamos vetorizar mais para frente no vídeo. Mas as bacias que ele vai gerar aqui são múltiplas bacias, ainda não é a bacia final, que é o nosso objetivo. Esse parâmetro Minimum Size of Stereo Watershed Basin é extremamente importante, tá? Porque ele vai nos dar uma ideia do detalhamento da rede de drenagem que vai ser extraída. Observe só, quanto menor o valor das células, esse parâmetro é formado em células, maior o detalhamento da rede de drenagem obtida. Esse parâmetro é dado em células, então, e às vezes a gente precisa executar mais de uma vez com diferentes valores para chegar ao nosso objetivo. Aqui a gente vai trabalhar com o valor de 50 células. Alguns dados que a gente não for precisar, nós não vamos salvar, tá? Esse dado aqui a gente vai salvar, então, que é o dado de número de células. A direção de drenagem é extremamente importante, a gente vai precisar dela no passo seguinte para extrair a nossa bacia-alvo, tá? Não podemos nos esquecer. Esse Unique Label vai nos dar todas as mini bacias que tem na área de estudo que a gente está processando. E a parte de Stream Segments já dá uma representação matricial da drenagem da área que está sendo processada. Os outros parâmetros eu vou desmarcar a abertura porque eu não vou precisar deles. Então, não preciso gerar várias camadas temporárias que eu não vou utilizar para nada. Por isso, eu desmarquei aí. Sempre confira que você está colocando o SRTM Fill lá como input, ok? Não se esqueça disso.
Porque se você processar a partir do SRTM original, né, o fio não serviu para nada. Então, a direção de drenagem, bacias, streams, que é a drenagem em si, essas são as camadas que a gente precisa. E as demais, nenhuma eu vou abrir. Vamos executar. Ele demora um pouquinho mais do que o procedimento fio, porque ele gera um número maior de resultados, né? O processamento é mais longo mesmo. E tá aí, finalizou com sucesso, posso fechar. Então, ó, a camada de stream é a camada que eu disse a vocês que representava a drenagem, só que em formato matricial, tá? Agora a gente vai sobrepor a hidrografia apenas para comparar os resultados aí, tá? Vocês vão ver que tem algumas diferenças, tá? Em algumas partes, a extração da função watershed gerou um detalhamento maior do que a hidrografia que eu já tinha antes, tá? É importante usar essa função porque nem sempre a gente tem a hidrografia detalhada de uma área. Então, essa função pode nos fornecer esse mapeamento hidrográfico. Direção de drenagem, tá aí a visualização dela. Aqui todas aquelas subbacias que eu mencionei para vocês, ó, dá para ver pela sobreposição com a hidrografia, né? Como são baciazinhas pequenas, às vezes de um córregozinho, um curso d'água bem pequeno. Cada cor representa uma mini bacia aí, mini ou micro bacia. Agora a gente vai delimitar uma bacia específica a partir das coordenadas do seu exutório, que é o ponto para onde converge todo o fluxo, né, precipitado numa área. Então, esse ponto de convergência é o exutório, né? Isso é conceito lá da parte de hidrologia, fluvial, etc. Vocês devem já ter visto em alguma outra disciplina aí. A gente vai obter as coordenadas, isso é muito importante, a gente vai obter as coordenadas com base no resultado da camada de Stream Segments, que foi produzida pelo menu Watershed, tá? Então, eu tenho que olhar para essa camada e eu vou buscar ali o exutório, ó, aquele pontinho ali que a gente está dando zoom, é o ponto de convergência de toda uma bacia. Tá? Então, observa, todo aquele trecho que está sendo mostrado aqui está convergindo para esse ponto que é o exutório. Então, vamos lá, vamos dar zoom ali e a gente vai pegar as coordenadas, olha lá, com o i de informação, eu clico naquele pixel, é importante que eu clique exatamente no pixel, se eu clicar num pixel branco ali, não vai dar certo. E é importante também que a camada esteja em UTM, né? A gente fez isso no vídeo anterior. Então, um erro pode acontecer se você tiver com a camada em graus. Então, lá, ó, a coordenada deve ser capturada em um ponto da rede de drenagem gerada com o comando watershed. Neste caso, a coordenada utilizada é da bacia do Ribeirão Cambé.
Mas você vai fazer com uma bacia, você não precisa saber o nome, com uma bacia qualquer da área do seu arquivo que foi definido na atividade anterior, tá? Então, olha aí, eu estou copiando as coordenadas E e N. E agora vou executar o comando watershed. Desculpe, water.outlet. Watershed foi o passo anterior, né? Então, water.outlet. E a entrada é a camada direção de drenagem, drainage direction. Cuidado, não confunda, tá? A camada de entrada para o outlet é a direção de drenagem. Olha lá, vou selecionar drainage direction. Vou colocar as coordenadas UTM ali que eu copiei no passo anterior. Coordenada E, vírgula, coordenada N. Que foram obtidas em cima da camada de Stream Segments. Vou salvar a bacia resultante. Vou chamar bacia Cambé. Também vai ser um dado matricial, depois eu vou vetorizar. E executamos. É relativamente rápido, fecho a janela. Essa área aí em amarelo é a bacia que foi delimitada, a bacia do Ribeirão Cambé. Agora eu vou vetorizar essa bacia. Ali no menu conversão, ó, raster to vector ou polygonize. Minha camada de entrada é a bacia. E o arquivo resultante eu vou salvar como bacia Cambé e vai ser um arquivo shape. Olha lá, ó, tá GeoPackage, vou mudar para shape. Não salve em GeoPackage, não recomendo. Finalizou e agora lá, ó, tenho a minha camada vetorizada. Por que é importante vetorizar? Porque quando eu vetorizo, eu posso calcular uma série de parâmetros, né? Área, perímetro e outros parâmetros morfométricos que vocês vão fazer aqui no projeto 1. Vamos salvar esse projeto, é sempre importante salvar, né? Já devíamos até ter salvo antes. Vou entrar na calculadora de campo, o Field Calculator, para calcular a área em quilômetro quadrado. Como a minha camada está em UTM, o padrão é metro quadrado, tá? Então, eu vou colocar lá dividido por 1 milhão para converter para quilômetro quadrado. Vamos arrumar ali a projeção, porque o QGIS deu um probleminha ali, só para a gente compatibilizar, tá? Vou abrir novamente a calculadora de campo, agora para fazer o cálculo novamente, porque aquele número abaixo de 1 que deu lá
Parece que estava incorreta, vamos checar aqui. Vou salvar o projeto. A gente vai repetir a vetorização da bacia só para comparar, tá? O resultado com um parâmetro de conexão de vizinhança, ali, que gera o resultado um pouquinho mais suave, digamos assim. Ah lá, esse é o parâmetro que eu mudei. Bacia Cambé, com parâmetro de 8, e vou mudar para Shape. Calcular novamente o parâmetro de área. Dividir por 1 milhão. Tá lá a minha área, 73, alguma coisa quilômetros quadrados. Vou calcular agora o perímetro. Função cifrão perímetro dividido por 1000 também para converter para quilômetros. É dessa forma que a gente vai calcular os demais parâmetros morfométricos, ok? Colocando a função de cada um deles ali na calculadora de campo. Vou só mudar o nome aqui para colocar em quilômetros para ficar a unidade registrada. Tá lá, bonitinho. Agora a gente vai vetorizar a rede de drenagem, porque alguns parâmetros morfométricos precisam de informações, por exemplo, de comprimento dos rios, né? Então, olha lá, minha camada Stream Segments, que é originalmente matricial, eu vou vetorizar. Para isso, primeiro eu executo a função r.fin no Processing Toolbox, usando Stream Segments como entrada. Essa função é só para eliminar alguns pixels que vão permitir depois a linearização da rede de drenagem. A gente quer representá-la como um conjunto de linhas. Vou salvar como drenagem.fin. Executou. Vai ter uma ligeira diferença entre o dado original e o dado após esse processamento da função fin. São alguns pixels que ele elimina, olha lá. Normalmente as quinas ali, as conjunções
entre os afluentes. Às vezes tem um pixel dobrado e ele elimina isso. R.toVect para vetorizar. Então, minha entrada é o resultado finet. E eu tenho que lembrar de mudar ali, ó, linha. E nos parâmetros avançados, linha novamente. Line. Então, são em 2 menus ali que eu coloco line. Vou salvar o resultado vetorizado. Mudar para shape. E executar novamente. Finalizou. A gente tem lá nossa hidrografia vetorizada automaticamente. Usando a calculadora de campo, eu posso, por exemplo, obter o comprimento, existe uma função cifrão length, de todos esses cursos d'água que estão aí automaticamente. Observa que ele passa pelo pixel meio que em diagonal, né? Essa é uma forma de obter hidrografia detalhada para quando você não tem esse dado, ok? Para qualquer área. Você tem o SRTM, o modelo digital de elevação. Pronto, é isso. Fim do nosso vídeo. Próximos passos envolvem o cálculo dos demais índices morfométricos que serão solicitados. Até a próxima!